começando o Maravilha. Reforma da Previdência. O fim da aposentadoria. O programa Maravilha de hoje conta com a presença do Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, e da Jocely Queiroz, da União Brasileira de Mulheres. Muito obrigada pela presença de vocês. Assis, nós gostaríamos que tu começasse das tuas considerações sobre esse momento que a gente vive e que a gente considera que não é uma reforma, mas que o que está em curso é o fim da aposentadoria. A proposta do governo inviabiliza a possibilidade do trabalhador e a trabalhadora ter uma aposentadoria. Por quê? Porque vai aumentar a idade e vai aumentar também a questão da contribuição. Para que você tenha uma ideia, hoje, por exemplo, no sistema de hoje, um trabalhador pode chegar a quase 98% do valor atual na sua aposentadoria. Se tu aumenta de 5 para 20 anos a questão da contribuição e a idade para 65, 62 para as mulheres, tu vai chegar em torno de 60% do valor atual. O que tu ganha hoje, tu vai te aposentar com 60%. Para tu chegar perto dos 100%, tu tem que contribuir mais 20 anos. Então, tu vai passar lá, provavelmente, de 90 anos para tu poder chegar a uma aposentadoria totalmente inviável. Eu não sei, as pessoas podem estar achando que eu, porque tenho uma militância na esquerda e tal, essa coisa toda, estou falando aqui um absurdo. Né? Não é, está lá escrito na proposta do governo. Outra questão importante, que ele diz o seguinte, não, nós vamos cortar os privilégios, também é mentira. Por quê? Porque aqueles que ganham mais vão continuar ganhando, e a proposta do governo é para cortar daquelas pessoas que hoje não têm condições de trabalhar, que são enfermos, que são doentes, pode ganhar de 1 a 2 salários mínimos. O governo quer pagar R$400 para essas pessoas. Então, na verdade, nós vamos constituir com esta reforma o que está acontecendo no Chile hoje, que é um grande suicídio de pessoas idosas, porque vão para a capitalização, não conseguem depois ter uma aposentadoria digna, acabam circulando na rua, né? Ou então acabando com a própria vida. Isso é realmente uma tragédia social. Infelizmente é isso que nós estamos caminhando no nosso país. A redução hoje, por exemplo, dos salários vai inviabilizar que a gente contribua para a Previdência. Se nós vamos ter uma carteira assinada ou não, né, porque hoje a precarização do trabalho também é muito grande, quem sustenta a parte da Previdência é o trabalhador, porque é isso que a gente precisa compreender. A Previdência Social ela é uma Previdência solidária. Solidária por quê? Porque nós, quando estamos na ativa, contribuímos não só para termos aposentadoria, mas também para ajudar o governo a pagar aqueles que já estão aposentados e não conseguem mais estar no mercado de trabalho. Então, ela é solidária, mas ela é também distributiva. Por quê? Porque distribui valores quando nós não temos condições de estar trabalhando, mesmo assim, licença maternidade, acidente de trabalho, doença, que nós não podemos estar no mercado de trabalho, da onde que a gente vai? No Fundo Social da Previdência. Por isso que a gente diz que ele é solidário e, ao mesmo tempo, distributivo, porque além da questão da questão da saúde, né, da Previdência, tem essa questão social também. Então, são questões importantes que eu acho que hoje a Previdência ela tem, e ela é uma questão importante, colocada a nível da Constituição, e o governo quer tirar da Constituição. Por isso que eu na oportunidade que tenho dito para as pessoas assim, o cara que está aposentado diz assim, não, eu já estou aposentado, não vai ter problema comigo. Não, vai ter. O cara, mas eu não vou me aposentar mesmo, como é que fica, está um largo de mão. Né? Acho que a gente deve compreender um pouco melhor isso, porque é o seguinte, se tira da Constituição, por exemplo, tu tem ali o valor, tem que ser corrigido pela inflação, essa coisa. Tu tira da Previdência, não vai ter uma correção para o valor da aposentadoria. Em vez hoje tu ganha, por exemplo, o valor do salário mínimo, que hoje mesmo estava vendo que o próprio ministro da Economia, da Fazenda, Paulo Guedes, acha que tem que não ter mais correção para o salário mínimo. Se não tem correção para o salário mínimo, não vai ter correção para as aposentadorias, não serão corrigidas, ou seja, não terão aumento anuais como a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, também, ao tirar da Constituição, vai para a lei ordinária, que daí é o seguinte,
não é mais quórum qualificado. Em vez de 308 votos, muda ali com 257. Então, essas questões são questões importantes para que a sociedade, os trabalhadores entendam que a proposta, na verdade, não é uma reforma para reformular o sistema, é para acabar com o sistema, para que aqueles que sempre ganham dinheiro e vão continuar ganhando, que é o sistema financeiro, possa ter ali um fundo, né? Porque daí é quem tem dinheiro. Quem vai ter dinheiro pode ir lá pagar uma previdência privada ou não. O trabalhador, que hoje vive em condições bastante difíceis, porque eu tenho acompanhado algumas, só para comentar um pouco mais o tema, alguns aposentados hoje, na verdade, quem ganha a aposentadoria não é ele, é o plano de saúde, porque ele pega a aposentadoria do banco e vai lá no outro e entrega para o plano de saúde. Então, na verdade, é difícil hoje para a pessoa idosa viver se a gente não compreender exatamente que nós devemos ser solidários com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para que a gente tenha uma vida digna, uma aposentadoria digna e uma condição de viver melhor. Na verdade, o que o Brasil precisaria não era dessa reforma da Previdência, sim de uma reforma tributária para que seja realmente condições, né, de que o Brasil possa desenvolver, gerar emprego de qualidade e ser uma nação realmente soberana. Infelizmente, não é esse o caminho que nós estamos vendo no nosso país hoje. Né? Eu não sou profeta, mas analiso as questões aí da política, não só social e econômica, e acho que o Brasil, se continuar nesse ritmo que está, seremos logo, logo aí um país de miseráveis. Né? Então, é preciso que a gente tome tempo, enquanto temos condições, de se mobilizar e lutar e dizer não a esta reforma, porque isso vai ser de um prejuízo muito grande social e econômico para o país, que basta a gente ver aquele recurso que o trabalhador ganha hoje da aposentadoria, ele gasta no município, ou seja, a economia do município, às vezes, ela gira em torno das aposentadorias. Né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Né? Nós, o movimento sindical, as centrais sindicais, temos procurado fazer esse debate, né? Um debate, claro, sempre com argumentos também, baseado na proposta que o governo fez, porque entendemos a necessidade de que o Brasil precisa se preocupar, sim, com as pessoas idosas, se preocupar, sim, com o futuro das gerações, mas não por este caminho da inviabilização de direitos. Né? Então, nós temos que ter esta compreensão, né, da mobilização, do debate. Eu acho interessante, nós fizemos aqui, no último dia 22, né, a mobilização nacional que teve contra a reforma da Previdência, nós optamos, o sindicato, por fazer assembleia, fazer um bate-papo com os trabalhadores nas portas de fábrica, e os trabalhadores nos ouviram, né, com preocupações, mas é preciso não só ouvir, se movimentar em prol da defesa dos seus direitos. Né? Então, acho que a reforma ela vem, na verdade, assim, para acabar, né, com a possibilidade não da aposentadoria, né, mas de que o trabalhador tenha um pouco de dignidade depois que não tiver mais condições de trabalhar, porque a aposentadoria é isso. Nós temos também qual o tempo nosso da nossa força de trabalho. Até quanto tempo de condições de produzir nós temos. Né? Hoje, por exemplo, tu chega numa empresa, nas empresas metalúrgicas aqui, vai lá ver qual a idade que tem os trabalhadores que estão trabalhando hoje numa metalúrgica. No máximo 50 anos. No máximo. Mas tem trabalhador aí com 40, 45 anos que já é difícil de entrar no mercado de trabalho. Na outra ponta nós temos jovem também, que difícil entrar no mercado de trabalho. E aí, como é que faz se tu quer chegar a 65 anos de idade para uma aposentadoria? Então, são essas dificuldades que às vezes, mas que lá não sei aonde, assim, não. Nós temos que viver a realidade brasileira. Nós vivemos no Brasil. Quem sabe das dificuldades são nós aqui. Nós não podemos querer governar o país, trazer proposta do Brasil com os olhos na Europa. Não pode ser. Não é europeia, entendeu? Então, essas questões, o Brasil, país continental, da mãe que é, como que a gente trabalha as questões baseado na nossa realidade,
no nosso tipo de a gente viver, com as nossas condições, como que a gente vive isso, né? Então, nós precisamos compreender essas condições de como uma nação se preocupa com o seu povo. É como cuidar da nação é cuidar da nossa própria casa. No outro programa, nós tivemos aqui o advogado previdenciário que já colocou que na experiência que ele tem, ele já observa que as pessoas chegam lá para se aposentar e quando tu vai somar os vários vínculos, já é difícil tu conseguir ter comprovado o período necessário da contribuição, que são os 15 anos. Imagina agora que a gente vai para os 20 anos. E aí, Jô, pensei na questão da mulher, porque a mulher tem, né, uma outra realidade, que é uma realidade, na verdade, diferente da situação do homem. Então, como tu tem percebido essa questão, o que tu teria para colocar no sentido de pensar como é que fica a situação da mulher nesse contexto, Jô? Olga, assim, a questão da mulher, como já se dizia, quando há crises em qualquer situação, em qualquer país, quem são as mais penalizadas são as mulheres, justamente por essa realidade da qual ela passa. Óbvio que eu digo, às vezes, se o pessoal diz a reforma, já não estou dizendo que é a desforma da aposentadoria ou da previdência. A mulher, ela já tem todo um quadro difícil de entrar no mercado de trabalho. Ela já é exigida várias questões, inclusive nos últimos tempos, em função da reforma trabalhista. As empresas estão se achando que podem, inclusive, fazer na hora da sua seleção se ela tem filhos ou não. Então, a mulher já é penalizada porque ela é mãe, né? Aí já teve algumas situações, inclusive, que as empresas querem que a mulher, ao ser contratada, ela assine um documento, né, dizendo que ela não vai engravidar durante o período. Então, assim, isso já é uma amostra do que vai acontecer. A mulher não, ela vai cair, vai ser a primeira questão que ela vai cair no empobrecimento. A mulher que está nativa, as mulheres que são aposentadas, porque com a reforma não vai ter o reajuste, né? As pessoas dizem que nem o Assis disse, eu estou aposentado, não vou ser atingido. Vai sim, porque não vai ter o reajuste conforme o que a gente tem. É pouco às vezes, mas pelo menos dá o ganho real dentro do que se tem, né? As viúvas que têm os benefícios, eu já digo inclusive muito próximo da minha mãe, que é uma realidade que eu vejo dia a dia. Óbvio que uma pessoa que já vive de um benefício, ela tem os seus gastos com remédio, que é uma coisa natural da própria idade, certo? Então, a mulher, sim, ela é como todo o brasileiro, eles vão ser penalizados, sim. E como eu sempre ando dizendo, né, nos debates e aonde a gente vai, nós vamos empobrecer, nós estamos sendo jogados numa vala de miséria total. Certo? Porque e tu não tem expectativas, a não ser que o povo... E às vezes, Jô, também, a mulher é a cuidadora, né? Se a gente pensar na questão dos filhos, não só os filhos, muitas vezes, sim, né? É a mãe que ela cuida, é a sogra, é o pai. O outro programa que eu participei era justamente quando a gente abrange que por uma questão, mais que a mulher tenha ido para o mercado de trabalho, tudo, mesmo lá trabalhando, ela é a cuidadora. Ou é do filho, ou é do neto, é do marido, é da mãe, é do pai, é de alguém doente. Ela cuida. Ela vai sofrer lá na ponta quando a unidade básica não tem médico. Então, justamente, ela termina ficando um tempo menor, muitas vezes, no mercado formal de trabalho. Não é porque ela não queira trabalhar. Exatamente. Ela está trabalhando em outras funções. Que não são valorizadas. Que não são valorizadas, né? Que não são remuneradas e que socialmente são da maior importância. São muitas vezes essas funções que garantem que o homem possa desempenhar a sua função, né? Porque no momento que ela também está cuidando, por exemplo, da sogra, é aquele filho que não está atendendo a sogra por uma questão de sobrevivência também, a mãe no caso, né? Mas é ela que está cuidando e que vai ter a impossibilidade de comprovar um tempo, na verdade, de contribuição. Então, assim, aí dizer, a mulher, ela vai ficar fora da Previdência, vai, porque se ela não tem condições de contribuir, porque hoje o trabalhador, ele trabalha para botar a comida na mesa, né? Assis, muitas vezes a gente percebe que num país que tem os índices de desemprego como o nosso, né, onde o trabalhador está sujeito a sucessivas crises e no momento de crise é sempre o seu emprego que está em discussão. Ele fica muitas vezes fora do mercado de trabalho. Há estudos que mostram que às vezes num ano um trabalhador ele tem 5 meses apenas de carteira assinada, se considerar o período que ele ficou à procura de trabalho.
E aí como é que vai ficar essa questão para a gente pensar que ele vai ter que comprovar, no mínimo, 20 anos de contribuição, sendo que é importante que o telespectador se dê conta que 20 anos de contribuição garante 60% de um recurso de aposentadoria. Essa dificuldade hoje de tu poder garantir de fato esse tempo de contribuição, de justificar esse tempo de contribuição, que é de 15 para 20 anos, né? Isso realmente é a questão que mais inviabiliza hoje pelas condições que nós temos no país hoje. E a questão, por exemplo, do trabalho, com a reforma trabalhista, ela é uma possibilidade de uma precarização ainda maior. Os dados que trazem para nós, que estão aí colocados, eles são realmente assim, de tu hoje, por exemplo, assim, tu ter do trabalhador que está desempregado, que está procurando emprego, em termos de 13 mil trabalhadores desempregados. Depois, ele chega aí em torno de mais 14 mil que já está fora desse processo, que nem procurando emprego não está mais. É o desalento, né? E aí tem mais a questão da juventude ainda, entendeu? Então, são questões hoje que a gente precisaria estar olhando, então, para essa questão hoje da reforma tributária. Por quê? Porque hoje, se nós conseguíssemos, por exemplo, cobrar aquelas empresas que não pagam o INSS, tipo Avan, Centauro, Polishop, que estão criando um escritório, né, em Brasília para fazer um lobby para garantir os votos para a reforma da Previdência. Esses empresários aí, que é o dono da Avan, que vem para Caxias, que faz toda uma onda, que já vai gerar muito menos emprego das empresas que já tem aqui, do mesmo setor. Ou vai quebrar com outras empresas que empregam. Chega aqui querendo construir um outro tipo de relação de trabalho. Então é esse tipo de gente que deve bilhões para a Previdência, que hoje quer pegar o dinheiro aí e, né, na boa mesmo, comprar deputado, comprar voto para a Previdência, e aí os trabalhadores vão fazer o quê? Então a gente tem que ficar atento a isso. Que lado realmente está esse cara? Qual o interesse deles sobre isso? É porque a gente realmente que não tem compromisso com a sociedade e não tem compromisso com o país. Então nós precisamos realmente também fazer essa denúncia, isso trazendo agora, né? Surgiu ontem essa questão desses empresários aí que abriram um escritório em Brasília. Para fazer lobby. Para pressionar os deputados. Na verdade, tentar comprar, como já compraram lá no impeachment da Dilma, essa coisa toda. Então, agora, mais uma vez, para prejudicar e retirar os direitos dos trabalhadores. Jô, você que milita na UBM, na União Brasileira de Mulheres, que existe muita desinformação para as mulheres e as pessoas, no geral, não se darem conta dessas questões, quer dizer, as pessoas ainda vão muito acreditando na propaganda do governo que tem, né, sempre dito que isso seria uma reforma e talvez as pessoas trabalhem com aquela ideia de senso comum, porque se eu reformar a minha casa, eu acho que é a reforma que eu faço na minha casa, eu vou propor uma reforma que fique melhor, alguma coisa que aconteça na minha casa, e vem o governo e diz que vai fazer uma reforma, o cidadão acredita, não, reforma é para melhorar. E aí ele termina sendo desinformado de quais serão as consequências disso. Tu tem percebido que as pessoas estão mal informadas ou elas estão começando a... Como é que tu vê isso no teu dia a dia, na militância que tu tem, no teu trabalho, nesse convívio que tu tem com as pessoas mais... Acredito algo que as pessoas, as mulheres, elas estão sim, sabe, como os homens no geral... Está começando a entender, o pessoal está, porque a gente alerta, ou através dos movimentos sindicais, das centrais, como o Assis diz, os movimentos sociais, sabe? Está sendo organizado reuniões em bases onde a gente está levando isso, sabe? Então, claro, a gente não pode passar a culpa para as pessoas pela que não ter essas informações a qual a gente tem o privilégio de termos, certo? Então, cabe a nós, sim, levar essa informação que essa mídia... Não, ajudar que as pessoas se esclareçam sobre conhecimento do que pode porque acontecer. Porque eles não vão ter, o povo não vai mais ter dinheiro para comprar remédio, pagar aluguel, botar comida na mesa para a família, entendeu? Eu estava pensando aqui numa fala do Assis, no sentido de que as pessoas também não estão se dando conta de que vai ter um impacto muito forte na economia, porque se a gente pensar nessa aposentadoria do trabalhador brasileiro, que a gente sabe que ela é uma aposentadoria pequena, mas que ele é um dinheiro que ele retorna diretamente para a economia, né?
Porque o cidadão que se aposenta com um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, aquele dinheiro que ele recebe todo mês vira consumo, né? Então ele retroalimenta a questão toda econômica. Ele vai no comprar momento em lá, que isso no mercado do bairro, ele vai comprar na loja da vizinha. Então, China, mas como não tem investimento, para da economia, né? Acho que nem isso as pessoas conseguem, na verdade, ter essa dimensão e se dar conta que o dinheiro da aposentadoria é um dinheiro que movimenta a economia. Tem os municípios que estão gritando, né? Eu esses dias ouvia uma entrevista em que o prefeito dizia, né, que o movimento do município dele é o que vem do INSS, que não vai ter mais nem carne para comprar no momento que as pessoas não tiverem esse recurso. Não sei o que tu queria colocar assim. Essas são, na verdade, assim, as condições, né, de que a gente pode fazer um debate naquilo que eu estava falando, de que nação nós queremos ter, que tipo de relação nós queremos ter, né? De uma parte hoje de meia dúzia que eu digo, talvez aí a ideia dos caras é de 15% da população possa viver e o restante como vai viver? Entendeu? Então, quando a gente procura discutir as relações hoje econômicas de uma aposentadoria digna, é discutir isso sim. Qual a sociedade? Uma sociedade doente, da violência, da atrocidade que nós estamos vivendo? Ou uma sociedade que nós vivemos como pessoas humanas? Entendeu? Então, essas são questões, às vezes, que a gente passa ao largo do entendimento nosso. Mas nós precisamos raciocinar um pouco mais assim. Que ambiente é esse que nós estamos vivendo e para onde a gente está indo? A gente está evoluindo do ponto de vista do conhecimento, porque a tecnologia avança, o conhecimento das pessoas, nós vamos adquirindo mais conhecimento sobre as coisas, desenvolvendo conhecimento. Para quê? Única e exclusivamente a serviço do lucro, da exploração e da miséria de uma grande parte da população. Não, isso aí está errado. Né? Isso aí não é o entendimento que eu tenho de uma sociedade que possa garantir os direitos da população. Contraria a história, né? Porque então, o ser humano foi produzindo tecnologia para que ele pudesse trabalhar menos e ter melhores condições de vida. Isso, e não que a tecnologia o substituísse se ele ficasse na miséria. Então, essas são, na verdade, todo um processo hoje que tu vai levar em conta na verdade, para a exploração ainda mais daqueles que vão estar produzindo muitas coisas e que a população, numa grande parte dela, não vai poder usufruir do próprio conhecimento dela, porque a tecnologia, o avanço, ele é conhecimento da humanidade. Não é apenas de um cara lá, não, isso é fruto de um avanço né, da sociedade como um todo, e como esses benefícios tecnológicos servirão, então, em benefício da sociedade, não apenas de algumas pessoas. Então, quando a gente vai discutir a questão da aposentadoria, claro que a gente vai estar discutindo que relações de trabalho nós vamos ter, que tipo de economia nós vamos ter num país, para que nós possamos viver melhor. Como nós vamos viver melhor? Se nós não temos emprego, como nós vamos viver, então, se nós não tiver condições de trabalho? Então, essas são, na verdade, as condições de tu discutir um projeto de desenvolvimento para o país, que gere emprego, que gere qualidade de vida, que dê uma sustentabilidade melhor, e isso é possível, desde que a gente compreenda que tipo de política eu vou fazer. Então, aqui está realmente voltado aos interesses. A que interesse que eu tenho? Né, de fortalecer ainda mais uma economia que ela não seja, que não distribua renda, que seja uma concentração de renda e na outra ponta o crescimento da miséria, da impossibilidade de consumo. Então, realmente a necessidade que a gente tem de compreender quase o todo de uma sociedade e não apenas trabalhar questões compartimentadas, né? Dizer, não, o problema do aposentado. Não, o problema do aposentado é o problema da sociedade como um todo. Rapidamente, que estamos chegando no fim do programa. Como é que as entidades de vocês, a UBM, o Sindicato dos Metalúrgicos, estão se organizando para ajudar as pessoas a se darem conta do momento que nós estamos passando e de qual é a tarefa que cabe agora? Então, da minha parte, nós estamos fazendo aqui, né? Acho que o Programa Maravilha aqui tem esse papel também, né? Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aqui, tentando esclarecer as pessoas no nosso dia a dia,
na possibilidade de a gente fazer. O sindicato tem feito um ciclo de debate em assembleia, não todo dia, mas nas oportunidades que tem de fazer assembleia, nós estamos fazendo esse debate que nós estamos fazendo aqui, claro, limitado, porque o tempo também da assembleia não é um tempo tão longo, nosso espaço aqui está sendo privilegiado para fazer esse bate-papo, então é isso, né? Movimentando a sociedade, né? Nós vamos ter agora, se eu não estou enganado, dia 16 ou 17, um debate na Câmara, nós vamos ter um outro debate dia 23 no Sindicato dos Metalúrgicos, aí, com outras entidades aqui, e nesse processo todo, também pressionando, conversando com os deputados para que não cometa este crime contra os trabalhadores, temos feito isso através das centrais sindicais, e este é o processo de debate, de mobilização, e é isso, o governo tem a narrativa deles, nós temos que construir a nossa. Quem vai vencer na narrativa? Né? Nós achamos que temos possibilidade, sim, de vencer essa batalha, uma batalha dura, difícil, né? O governo tem instrumentos muito mais poderosos que nós, mas nós temos que procurar também convencer a sociedade de que esta proposta, do jeito que está, ela é uma proposta de total inviabilização da aposentadoria. Isso é para liquidar e não para reformar. Isso nós vamos estar inviabilizando uma possibilidade de ter aposentadoria digna para quem já está aposentado e a inviabilização para outros chegarem à aposentadoria. Jocely, e a UBM então? Bom, nessa mesma linha, né, Olga, não tem como ficar, né, a gente está fazendo ciclos de debate, né, com os movimentos sociais, não só o UBM, como dentro do Fórum de Mulheres, junto com o Congresso do Povo. A gente já tem algumas agendas, né, de ir nas bases, através das comunidades, associações de bairro, tudo, e desenvolver essa questão para poder falar para as pessoas. Que isso que a gente diz assim, a questão da reforma da Previdência, já começou lá atrás, desde o golpe com a Dilma. Eu digo assim, o único plano que esse governo tem é acabar com o povo, acabar com os trabalhadores, é retirar a dignidade da gente. Entendeu? Então, é com essa situação que a gente está tentando organizar esses grupos e levar para dentro das comunidades. Né? Maravilha, chega ao seu final então. Agradece muito a presença do Assis Mello, da Jocely Queiroz. E você, telespectador, busque informações, se dê conta que aposentadoria é um direito. E direito é uma coisa que tem que ser conquista de todos. Esclareça-se, busque informação, veja o que está em risco e defenda aquilo que é um direito de qualquer cidadão. É ter uma velhice com dignidade. Nesta reforma da Previdência, só tem um setor que vai ganhar, é o setor financeiro. Por quê? Porque está sendo proposto a capitalização individual. Hoje, o sistema é solidário e universal. Com a nova proposta, vai ser criada uma conta individual, onde apenas você, nós trabalhadores, vamos contribuir, e quem vai administrar esse fundo são os bancos. Os bancos vão cobrar taxas, tarifas para administrar o fundo e, além disso, eles vão emprestar o teu dinheiro, o nosso dinheiro, com juros astronômicos. O sistema financeiro é o que mais ganha no país. Isso vem ao longo do tempo. Pode ter inflação, pode não ter inflação, pode ter crise, não ter crise. É o sistema que mais lucra. Por quê? Porque ele vive da especulação financeira. Ele não financia a produção, ele não financia a riqueza, ele não financia o desenvolvimento. O objetivo dele é especular com as necessidades do povo, com aquilo que deveria gerar riqueza. O único objetivo deles é ganhar dinheiro fácil. E mais uma vez, eles vão ganhar dinheiro fácil em cima da reforma da Previdência, onde que grande parte dos trabalhadores vão ter dificuldade de se aposentar. Os aposentados agora provavelmente não vão mais ter reajustes. Então vai ser onde que a sociedade toda vai empobrecer ainda mais, vai gerar ainda mais desigualdades sociais, mas o sistema financeiro ele vai continuar lucrando muito.